porque não sabeis o dia, com a letra maiúscula, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Oremos ao Senhor. Senhor e eterno Deus, nós entramos na Tua presença nesta noite, perante este culto tão abençoado na Tua presença. Já apresentamos a nossa adoração e tenho certeza que esta adoração subiu como um cheiro suave à glória celeste, às narinas do Senhor. E Pai, estamos neste momento na hora da palavra que dá vida, que transforma, que salva, liberta, e que o Senhor nesta noite, Pai, venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada nesta noite, a qual acabamos de ler, Mateus capítulo de número 25, que tem por título o sermão profético, a parábola das 10 virgens. Jesus, em seus ensinamentos, ele teve as suas, vou falar assim, metodologias. Uma delas, suas mensagens por meio de parábolas, que muitas vezes contextualizavam o momento, a época da sociedade, ou os costumes judaicos. As parábolas de Cristo tinham essa característica. Mediante a isso, toda essa contextualização dos costumes, das leis, da cultura, ele queria trazer ensinamentos acerca do reino de Deus. Na sua missão, no seu ministério, ele trouxe e nos ensinou através de muitas parábolas. Esta parábola é uma parábola muito interessante, porque nós não vamos aprofundar acerca do rito do casamento judaico, mas é uma semelhança. Nós vemos que o apóstolo Paulo, por exemplo, trata a igreja como a noiva e Jesus como noivo. Vimos isso também em Apocalipse, escrito por João. Então nós percebemos que os apóstolos também acabaram seguindo essa linha de pensamento, e eu acredito que muito baseada na parábola que Jesus ensinou, e através de outras situações, e chegassem a esse contexto. Me chama a atenção que ele começa no versículo 1, relatando sobre 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Era muito comum a reunião de pessoas, mulheres, juntamente com a noiva, aguardando a vinda do noivo para o matrimônio. Isso nós vimos como o caso de Jacó, de Isaac, a qual tem o dote judaico, enfim, todo esse contexto. Mas a noiva e as virgens, são 10 virgens, estão esperando. E no versículo de número 2, Jesus vai relatar, por meio desta parábola, que 5 eram prudentes. Na minha tradução, aqui vai dizer no versículo 2 que 5 eram loucas, imprudentes, insensatas. Por quê, pastor Alberi? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite. Quem aqui tem um pouquinho de mais idade, não vou falar muita idade, que não pode, né, irmão? Mas tem assim, acima de 22 anos, vai entender o que é uma lamparina. Você tem um combustível ali dentro, tem um pavio, e enquanto há o combustível, há a perspectiva de luz. Isso muito utilizado nos períodos passados, onde não havia energia elétrica ou outro meio de energia, principalmente no período noturno.
Então as loucas vão pegar essas suas lâmpadas e não vão levar o azeite, o combustível, para que a lâmpada fique acesa. Só que Jesus usa uma condicional no versículo número 4, que ele vai dizer assim: mas as prudentes ou as sensatas levaram azeite em suas vasilhas, reservas, com as suas lâmpadas. E acontece que estão na expectativa, aguardando a vinda do noivo, para que a noiva o encontrasse e tivesse esse encontro, a confirmação, a celebração do matrimônio. Mas no versículo número 5 desta parábola, Jesus vai dizer assim: mas à meia-noite, versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram, dormiram. Então a expectativa era tão grande, pastor Vanderlei, que passando-se o tempo, elas adormeceram. E no versículo 6, já à meia-noite, um horário muito marcante na Bíblia, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo está vindo. Saíram-lhe ao encontro. E no versículo 7, todas aquelas virgens levaram as suas lâmpadas. Meia-noite, não há mais luz, precisamos usar as lamparinas. E as loucas ou as insensatas, dependendo da tradução, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Por quê? Porque as nossas lâmpadas se apagam, estão se apagando, e nós vamos precisar de uma reserva. Nós não temos, é meia-noite, o noivo já está aí à porta. E no versículo 9, as prudentes vão responder, dizendo: não seja caso que nos falte a nós, a vós ide antes e comprem. Ou seja, as prudentes estavam dizendo: olha, se nós compactuarmos ou dividirmos este azeite, haverá uma possibilidade dentro da parábola que nós possamos ficar sem o azeite. E no versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas com a reserva de azeite, entrou com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Este ensinamento de Jesus, na verdade, nos leva a uma questão de uma advertência. A primeira contextualização que eu faço da palavra de Deus nesta noite é a questão da passagem em que todas dormiram. No momento em que elas aguardavam o noivo, na expectativa de encontrá-lo, elas dormiram. Elas tosquenejaram, tanto as prudentes como as não prudentes, loucas, insensatas. E o que nós aprendemos com esta palavra nesta noite? Jesus está querendo dizer que o processo do sono nesta parábola, ele pode ser representado de inúmeras situações, como as lutas do dia a dia. As lutas vêm para quem ora e para quem não ora. A luta pode vir para quem está em um processo de uma consagração com Deus e para quem não está. Os problemas podem aparecer para qualquer um de nós, ou até mesmo no aspecto espiritual, existirão momentos em que talvez nós não conseguiremos marchar como deveríamos, no ritmo mais lento, os problemas, os processos. Isso para quem era prudente e para quem não era prudente.
Então, o que Jesus está nos ensinando acerca desta parábola, primeiramente, é acerca de que todas tosquenejaram. Não é aqui uma questão de uma falta de atenção, mas mesmo as prudentes ficaram sujeitas a esse sono. E o que nós entendemos aqui? Que os processos são para todos. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Mateus capítulo 26, 41. Mas uma coisa que me chama a atenção nesta parábola, antes de aprofundarmos no seu tópico, é que o mais importante não era relatar o sono, não era relatar a questão, por exemplo, do dormir, porque todas dormiram, mas me leva a uma ênfase nos versículos de número 5 e 6. Após o clamor do esposo, da vinda dele, há-se um clamor, há-se um momento de êxtase, alegria. E o mais importante, as que estavam com reserva tiveram a oportunidade de entrar para as bodas, a festa, a celebração. Então, o que nós entendemos nesta parábola é como está a nossa reserva diante de Deus. Como está a minha reserva espiritual? Estamos aguardando a vinda do Messias. A palavra precisa ser pregada. Jesus voltará. O mundo está aí, um processo que já conhecemos. Mas e nós, como igreja, representada por estas virgens, como estamos nos comportando? Como está a tua reserva nesta noite? Como está o azeite na tua lamparina? Existe uma necessidade de Deus nos preenchermos com a sua presença. Existe uma necessidade de Deus nos preencher com a sua graça. Quando eu observo uma lamparina, irmãos, o primeiro elemento que vem na minha mente é o azeite. Porque você pode ter a lamparina, mas se não ter azeite é um artefato de decoração, ela perde utilidade. Tem que ter o azeite na presença de Deus. Tem que ter o brilho do Espírito Santo. Se não tem o azeite, é apenas uma lamparina. Se não tem o Espírito Santo, eu posso ter o terno, a gravata, a Bíblia, posso vir ao culto, mas falta o azeite. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. É Ele quem nos vivifica, segundo João 6,63. É o Espírito Santo quem nos vivifica perante Deus. É através do Espírito Santo que lá em Gálatas nós temos o fruto do Espírito Santo em seus 9 atributos. É o Espírito Santo que transforma, que regenera. É Ele quem apenas não está observando o teu estereótipo, como eu olho para o irmão ou para a irmã me olha, mas é aquele que sonda os corações. É aquele que quanto mais lugar eu dou para Ele agir, mas Ele vai me tratando espiritualmente. Sabe, às vezes nos preocupamos tanto com o estereótipo, nos preocupamos com a roupa, e ela é importantíssima. Apesar disso, o Espírito Santo nos ensina até nos vestirmos. Ele é educado, como diz o pastor José Carlos. Mas mais do que isso, Ele vai no profundo da alma e muda as nossas características, a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de falar. Transforma.
A lamparina sem o azeite, ela é um artefato de decoração, mas se colocar azeite, vai ter luz no pavio e ela vai iluminar. Jesus vai dizer: nós somos a luz do mundo. Ser a luz do mundo não é ser lamparina, mas é ter azeite na lamparina. Jesus não veio para falar sobre lamparina, ele veio falar assim: seja cheio do Espírito Santo sobre a tua vida. Encha-se do Espírito Santo e haverá paz, a paz que o mundo não dá. Haverá um perdão no seu coração. O Espírito Santo é aquele que trata a nossa alma. Portanto, se tem reserva na lamparina, mesmo no dia mais difícil, haverá luz. Mesmo no dia mais tenebroso da tua vida, se tem o Espírito Santo, a lamparina vai ficar acesa. E alguém pode falar assim: mas pastor, a pessoa pode vir para um culto, ter os seus problemas, as suas dificuldades, não vai dar tanto glória a Deus, porque parece que a luta vem sobre os seus ombros. Mas se tem azeite, tem intimidade. Se tem azeite, tem fé. Se tem azeite, tem esperança. Se tem azeite, tem contato com o Criador, como diz aquele hino: guarda o contato com teu Criador. Sabe, eu fico maravilhado com o ensinamento de Jesus. É como se nós tivéssemos aqui lamparinas com azeite na reserva ali, reserva de azeite. Bate a tempestade, bate vento, bate a luta, mas ela continua acesa, porque tem reserva na presença de Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Uma outra observação, e olha que eu nunca trabalhei em construir lamparina, irmãos. A gente vai estudando um pouquinho. Na minha terra eu usei muito lamparina. Quando era criança lá eu usava, achava bonita aquilo na mesa de noite. Iluminava ali a mesa de jantar. E a gente comia, não era luz de vela não, tinha um cheirinho de querosene às vezes. Um outro ponto importante para a lamparina ficar acesa é o pavio. O pavio é o responsável de trazer o contato, né? a condução do azeite para a extremidade do pavio. Então, quando tem o fogo, o pavio vai sendo responsável pela condução e a luz. Se tem azeite, tem luz, mas o pavio precisa ser um pavio de qualidade. O pavio precisa ser tratado. Não é qualquer tipo de pavio que a luz permanece acesa. Não é qualquer tipo de pavio que deixa a luz brilhosa. Ela é responsável, ele é responsável por isso. O elo entre o interior e o exterior. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O pavio vai nos representar a santidade diante de Deus. A santidade a qual eu acabei de falar do fruto do Espírito. Quando eu tenho a reserva, eu tenho o Espírito e uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade com Deus. Isaías 52:11: purificai-vos, os que levai os vasos do Senhor. Mateus capítulo 5: bem-aventurados limpos de coração. O pavio representa a santidade, a pureza, porque se não tem um pavio tratado com qualidade, não tem luz. Se tem santidade, tem luz. O Espírito Santo que opera dentro do interior
É como o pavio, a chama vai passando para a área externa. A chama pega na área externa, na verdade. Porque o líquido queima pela superfície, ele não queima no interior. Então tem o pavio, tem a reserva no interior, tem o pavio que faz a condução e tem a chama acesa. Sabe aquele crente, irmãos? E eu gosto de falar a palavra crente, é legal, gostoso falar crente. Aquele crente que quando a pessoa olha e fala: você está diferente. É porque Jesus já tratou o pavio. O azeite que está lá embaixo escondido já faz pegar fogo lá fora. Se vivia na mentira, não mente mais. Se vivia no pecado, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, como Romanos capítulo 6. Se vivia uma vida de engano, não vive mais. O pavio já foi tratado. A chama já está acesa. Já tem transformação de vida. Já tem restauração. Já tem libertação. Já tem renovo. Já tem presença derramada. Já tem novidade de vida com Cristo. Já tem alegria na presença do Senhor. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai o que é do alto. Então o pavio representa isso, esse elo entre o interior e o exterior. E quando eu tenho a reserva, e quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, eu vou fazer a diferença por onde eu andar. Se tem lamparina acesa, aonde você chegar vai ter luz. Ah, mas pastor, eu estou trabalhando numa empresa que só o sangue de Jesus. É tudo escuro. É lá mesmo que Deus te colocou. É para quando chegar a lamparina, alguém vai dizer: estava escuro, mas já tem lamparina no meu local de trabalho. É lá no meio da sua família, aonde tantos problemas, e estamos conversando sobre família, entramos na Bíblia, quantos problemas de família nós temos dentro da Bíblia, no mundo atual, mas se tem uma lamparina acesa, já chegou a solução, porque tem presença de Deus, tem a graça de Deus. Deus nos chamou para sermos artefatos de decoração. Deus nos chamou para sermos luz aonde quer que nós andemos. Seja luz. Busque a presença, busque o Espírito Santo. É noite, Deus está me convidando nesta noite. Há um convite de Deus para nós. Enche a tua lamparina de azeite. Se encha de Deus e farás a diferença por onde andar. Eu estava conversando com um amigo meu. Ele é professor e ele também é um pastor. Inclusive já pastoreou em países da América do Sul. E nós conversamos sobre isso. Que nós vivemos um período em que falar que é cristão é status, é moda. Você chega para alguém e fala: você é cristão? Sim, sou, graças a Deus. Mas faz 6 meses que não lê a Bíblia, 2 meses que não ora, 3 meses que não vai a um culto. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Jesus não nos chamou para sermos artefatos de decoração, mas chamou para vivermos em novidade de vida. Se encha da presença de Deus. Santidade é ter separação.
Não há como servir a Deus e manter velhos hábitos. Para isso, o azeite representado aí pelo Espírito Santo é o que nos conduz a uma separação, para vivermos em novidade de vida. Nós estávamos comentando hoje, o pastor Colores colecionou a escola bíblica, sobre estarmos na igreja ou sermos a igreja. Eu posso louvar, pregar e fazer um monte de coisa, mas para ser a igreja, eu preciso ter o Criador habitando dentro de mim. Eu preciso ter azeite na minha lamparina todos os dias. Porque no momento mais difícil, eu vou falar, tem reserva. Oh, glória! Tem reserva. Sabe o que é reserva? Pergunta para o rapaz que faz trilhas. Pergunta para alguém que faz essas aventuras da natureza, se ele não leva algumas reservas de água, reservas de alimento, porque nos dias mais difíceis haverá alimento e haverá água. Então Jesus está ensinando: se você tiver a presença de Deus em você, se você tiver a reserva de azeite na sua vida, nem mesmo os dias mais difíceis vão te parar na presença de Deus. Nem os dias mais difíceis vão te parar. O adversário de nossas almas, ele vai observar e vai dizer: rapaz, mas nem mesmo isso que o irmão, que a irmã está passando, está fazendo para ele na fé e nem ela. Por quê? Porque tem azeite na lamparina, e se tem azeite na lamparina, ela vai continuar acesa, o crente vai continuar dando glória a Deus, ele vai continuar dando aleluia, ele vai continuar orando, vindo para o culto, ele vai continuar santificando, porque a lamparina ainda está acesa. Glória a Deus. Pastor, e o encher, o abastecimento? O senhor até agora falou na ministração sobre ter a lamparina cheia. E eu queria saber do senhor agora, através da palavra de Deus. Oh, aleluia, tem presença nessa noite. Oh, aleluia! Como é que eu faço, Senhor, para me encher, ou encher a minha lamparina? Primeira coisa, irmãos, se você quiser encher a tua lamparina, eu vou lhe dar uma dica. A oração é um dos meios de encher a tua lamparina de azeite. Não é a oração simplesmente como fazemos e devemos fazer muitas vezes, a oração intercessória, ou quando estamos passando por alguma tribulação, até porque faz parte. Aquilo que eu peço crendo, eu recebo, e Deus, Ele me ouve. Mas o encher a lamparina e a vida de oração, ela está ligada ao relacionamento que eu desenvolvo em Deus, através de uma vida de oração. Orar a Deus é você conversar com Deus nos mais diversos períodos do seu dia. Muitas vezes amanhecemos o dia, terminamos, vamos dormir e não falamos: obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Ou não falamos: obrigado, Senhor, pelo alimento. Ou não agradecemos pelos livramentos que nós recebemos.
conversamos com inúmeras pessoas durante o dia, mas para encher a lamparina, eu preciso nem que seja no volante do carro, dentro do trem, dentro do ônibus, e dizer: Jesus, eu te agradeço, encha a minha lamparina de azeite, porque eu estou sentindo a tua presença dentro do ônibus, dentro do trem, e aonde eu estou andando, Senhor, eu sinto uma comunhão, através de uma vida de oração. Oração. Na escola aqui no Colégio Terra Nova, nos reunimos em 2 períodos de oração, manhã e tarde. E sabe o que eu acho bonito, pastor Vanderlei, pastores, irmãos? É que geralmente a oração tem hora marcada. A pastora Edmeia vai chamando, fazemos ali um momento de oração e voltamos para a aula. E quando passam 5 minutos, os alunos começam a perguntar, não é a dúvida sobre a aula de física, não é sobre a aula de matemática. Ele fala assim: pastor, professor, hoje não vai ter a oração? E eu falo: daqui a pouco a pastora vai chegar e nós vamos clamar ao céu dentro da escola. Aleluias! Aleluias! Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus está com saudade de ouvir a tua voz. É como se o céu estivesse falando: olha, já são 12:00 e a minha filha não falou comigo ainda. Ela já reclamou do transporte, reclamou da chuva, reclamou do trânsito na Anchieta, mas comigo ela não falou ainda. Jesus quer ouvir a tua voz nesta noite. O Espírito Santo quer ouvir a tua voz nesta noite. Deus quer ouvir a tua voz. Ele quer relacionamento. Ele quer encher a tua lamparina. Receba essa palavra nesta noite. Eu estou sentindo, irmãos, uma presença tão linda de Deus. Aleluia. Encha a lamparina. Busque a presença de Deus sobre a tua vida, e a chama nunca mais se apagará. Nunca mais se apagará. O outro elemento, pastor Alberi: vigilância. É como está escrito na Bíblia. Primeiro a gente vigia, depois ora. É vigiai e orai. Não é orai e vigiai. É ter uma vida de entendimento espiritual, como Efésios 6, que a nossa vida é uma batalha espiritual. Então, como diz o pastor Colares, a obra de Deus é coisa séria. Servir a Deus é coisa séria. Então, quando eu olho para a parte da vigilância, eu percebo em Deus como é importante nós estarmos atentos ao campo espiritual. Está cheio de crente hoje, que ele chega assim e começa a conversar, porque a gente, quando faz a obra de Deus, ou você que é irmão que tem a lamparina acesa, você pode perceber, todo mundo te procura para oração, é ou não é?
Irmão, cadê os crentes da lamparina acesa? É a irmãzinha tal, vai lá na irmã, porque vê aquela lamparina acesa. Pavio, ela está pegando fogo. Ah, pastor, estão perseguindo lá no serviço aquele filisteu. Não, irmão. É o lado espiritual da coisa. Deus pode usar pessoas para te ferir. Deus pode usar pessoas para te machucar. Mas se você leva para um campo espiritual, você vai entender que a tua luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, pastor Alberi, o que eu vou fazer agora? Vigia mais. A vigilância aos convites que aparecem. A vigilância às condições do meu pensar, no meu falar. Porque a palavra, uma vez lançada, não volta mais. A pedra, uma vez lançada, não volta mais. Então a vigilância, ela faz parte da vida de um cristão. A vigilância é estar atento a cada detalhe que o cerca. Eu tive a oportunidade uma vez de ir a um batalhão. Eu tive a oportunidade de lecionar uma aula lá. E eu achei algo muito interessante e eu trouxe para o campo espiritual. Eles estavam dialogando, já havia acabado a aula, eu estava indo embora, mas na minha chegada, próximo ao batalhão, eu estacionei o carro. Pastor Pedro, eu ia pegar as apostilas, o meu material, tudo debaixo de uma bênção, de uma ordem dentro da hierarquia do batalhão. E eu, quando estacionei o carro, peguei as coisas, percebi se não havia esquecido nada. Olhei tudo, estava tudo ok. E por uns 2 minutos eu olhei tudo beleza, carteira, celular, eu peguei as coisas. Mas quando eu olho para a janela lá fora, já tinha um sentinela me olhando e pensando: quem é este carro? Quem é este rapaz? Vigilância é guardar a casa, é guardar para ninguém roubar o azeite que está na tua lamparina, é vigiar para que o inimigo não venha e pegue a lamparina, roube algo que é tão precioso dentro de você. E quando eu olhei, irmãos, eu tomei um susto, porque ele já estava ali de prontidão, olhando para mim com um negócio na mão assim, um negócio poderoso. Falei: misericórdia, se eu errar uma conta de matemática que eu já não saio. Aí ele me recebeu com muito carinho. Eu falei assim: eu sou o professor Alberi. O professor Alberi, por favor, me siga. E em todo momento ele me conduziu. Lá eles me receberam com muito carinho. Tivemos uma aula abençoada, um lanche maravilhoso, um diálogo saudável. E um dos amigos dele já tinha encerrado o trabalho e estava indo embora. E ele não foi sozinho para o local onde estava o seu veículo. 2 amigos foram com ele. E sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? Vigilância. Quantas vezes não vigiamos no pensar, no falar? Não pensamos que uma palavra pode ferir alguém e de repente falamos, porque achamos que tem razão. Mas eu aprendi uma coisa, que na minha vida com Jesus, é Ele sempre quem vai ter razão na última sentença. Eu sempre vou dizer: Jesus, quem tem razão é o Senhor, porque se eu sou guiado pela palavra, quem me guia
é a palavra. Vigilância. Então, quando eu tenho uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, e essa meditação não é o estudar, é o aplicar. O aplicar a palavra é o culto racional, como Romanos capítulo 12, versículo 1. O aplicar a palavra é dizer: Espírito Santo, aplica em mim, me ajuda. Porque tu é meu advogado, tu é o meu intercessor, tu és o meu ajudador. Então nesta noite, eu estou encerrando. Busque encher a tua lamparina de azeite. Busque a Deus em oração, santidade, palavra, vigilância, e você vai ver que o nível do azeite da tua lamparina vai começar a subir, subir, subir. E talvez a lamparina que estava com um foguinho bem pequenininho, trazendo para o jargão popular, vai começar a iluminar. E alguém pergunta: o que aconteceu? Eu enchi a minha lamparina de azeite. Cadê os que querem encher a lamparina de azeite nessa noite? Cadê os que falam: Senhor, eu não quero ser um artefato, eu não quero ser um objeto de decoração, eu quero ser cheio, eu quero brilhar a presença de Deus na minha vida. Eu não quero um comodismo espiritual, mas eu quero, aonde eu estiver, o Senhor estará comigo, a lamparina vai acender. Eu vou convidar o grupo de louvor desta noite, 8h23, temos alguns minutos. Se você puder, coloque sobre os vossos pés. Algum irmão pode falar assim: pastor, mas eu não vi tanto glória a Deus e nem aleluia. O culto racional não é pula-pula. O culto racional é transformação. O culto racional é mudança de atitude diante da presença de Deus. Se encha da presença. Se encha da presença. Tem azeite para encher a tua lamparina nessa noite, e você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Haverá brilho. Eu posso profetizar e dizer pela fé: está cheio de lamparina acesa nessa noite. Está cheio de lamparina que já disse: me enche. Eu não quero ser igual, eu quero ser diferente, Senhor.